Gêneros textuais. É muito importante que identifiquemos o gênero do texto que temos à nossa frente. Há diversos gêneros. Gêneros, na realidade, são uma forma de organização da nossa vida. Parece exagero, mas não é. Gênero é desde o bilhete que eu deixo colado na porta da geladeira, volto logo, até um tratado de física quântica, por exemplo. São vários os textos, os gêneros que aparecem nas mais variadas provas de concurso. Vamos ver quais são. Editorial. O editorial é um texto opinativo não assinado. Por que não é assinado? Ora, porque ele veicula a ideia ou opinião da instituição à qual esse editorial está ligado. No entanto, é um texto, sim, que visa a persuasão do leitor, por exemplo, num jornal. Depois, ao lado, temos o artigo. O artigo também é um texto de opinião, também é um texto argumentativo, contudo é assinado. Sendo assim, olhem a diferença entre artigo e editorial. A responsabilidade por aquelas informações, aquelas opiniões veiculadas é inteiramente do autor. Por exemplo, encontramos artigos na própria redação que é solicitada em concursos de vestibular. Textos dissertativos argumentativos. Um artigo, discorro sobre o fato e depois argumento sobre ele. Na sequência, nos deparamos com notícias, também bastante comuns em provas de concursos diversos. A notícia tem um objetivo primordialmente informativo. Na notícia, ela deve ser neutra, teoricamente, não cabem juízos de valor. E na notícia, quando se depararem com a notícia, observem muito o título e observem muito a fonte bibliográfica. Não que nos outros isso não seja necessário, mas nas notícias eles são mais evidenciados. Depois nos deparamos com o breve ensaio. O breve ensaio se assemelha bastante ao artigo, porque também é opinativo, também é assinado. Então, como diferenciar o breve ensaio de um artigo? Pela temática. A temática do artigo, ela é mais circunscrita àquela localidade, àquela comunidade, àquela região. Então, se na região em que nos encontramos nesse momento, a cidade em que vivemos, a população está preocupada com a poluição de determinado rio que cruza essa cidade, cabe um artigo de opinião a respeito daquela preocupação e das providências a ser tomadas. Quando esse problema desaparecer, esse artigo perde muito da sua validade, mesmo se for muito bem escrito. Já o breve ensaio nos traz temáticas universais. Por exemplo, escrever sobre liberdade. Isso não é circunscrito a uma região ou a determinado momento, interessa a todos os homens. Depois, vamos encontrar as peças publicitárias. A propaganda. Na propaganda também há uma clara intenção persuasiva, contudo não há um compromisso com a mais absoluta verdade. Não que a propaganda seja mentirosa, até porque isso é ilegal. Mas a propaganda pode omitir, até por causa da mídia em que ela é veiculada, pode omitir alguns fatos, ela pode ainda enfeitar alguns. E a propaganda se presta, sim, para o convencimento. Daí o uso de verbos no imperativo, daí o uso da segunda pessoa do discurso, de vocativos, ou seja, o texto da publicidade procura interagir com o leitor, utilizando, não se esqueçam nunca de observar essas duas linguagens, tanto o texto verbal quanto o texto não verbal, ou seja, vamos ler as figurinhas, vamos ler os desenhos. Depois, encontramos a charge. Ora, a charge, essa palavra charge vem do francês, do verbo charger, que significa carregar. Logo, a charge é uma crítica carregada, é uma crítica contundente, obviamente ao humor. Nem sempre, mas se busca também o humor na charge. Mas a intenção principal é criticar o entorno, diferentemente do cartoon, cujo objetivo é o humor. Por exemplo, se vou apenas fazer graça a respeito de vocabulário, a respeito de linguagem, a respeito de vestimentas, não se trata de uma crítica, é só
divertimento e entretenimento. E por último, as histórias em quadrinhos, que são consideradas um hipertexto. Por quê? Porque conseguem abranger todas as demais tipologias, todos os demais gêneros textuais, a narração, a descrição, a argumentação, muitas vezes a injunção, ou seja, é o tipo de literatura, sim, é um tipo de literatura que consegue congregar todos os demais gêneros e todas as demais tipologias.